Boa noite, meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos dar início à doutrinária dessa noite, hoje, dia 22 de setembro, com a leitura do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O livro é esse daqui. Vamos ver a leitura. Erguer e ajudar. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Atos, capítulo 9, versículo 41. Muito significativa a lição dos Atos quando Pedro restaura a irmã Dorcas para a vida. Não se contenta o apóstolo em pronunciar palavras lindas aos seus ouvidos, renovando-lhe as forças gerais. Dá-lhe as mãos para que se levante. O ensinamento é dos mais simbólicos. Observamos muitos companheiros a se reerguerem para o conhecimento, para a alegria e para a virtude, banhados pela divina claridade do Mestre, e que pode levantar milhares de criaturas para a esfera superior. Para isso, porém, não bastará a predicação pura e simples. O sermão é realmente um apelo sublime do qual não prescindiu o próprio Cristo, mas não podemos esquecer que o celeste amigo se doutrinou no monte. Igualmente, no monte multiplicou os pães para o povo, afaimando, restabelecendo-lhe o ânimo. Nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo da misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço do socorro aos demais. Não nos desincumbiremos, porém, da tarefa salvacionista simplesmente pronunciando alguns discursos admiráveis. É imprescindível usar nossas mãos nas obras do bem. Esforço dos braços significa atividade pessoal. Sem o empenho de nossas energias na construção do reino espiritual com Cristo na terra, debalde alinharemos observações excelentes acerca das preciosidades da Boa Nova ou das necessidades da redenção humana. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do Verbo transformador. Mas não olvidemos que para trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Meus queridos irmãos, agora vamos orar. Mestre amado Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, para aprender um pouco mais sobre a Tua doutrina de amor. Rogamos crescente iluminação aos mentores espirituais dessa casa, canteiro de fraternidade. Assistência a todos os irmãos, Senhor, que se encontram em estado de necessidade. Inspiração ao irmão expositor. Quanto a nós, torna-nos receptivos às boas energias e aos teus ensinamentos. Que assim seja. Meus queridos irmãos, passo a palavra agora para o expositor Mário Augusto. Queridos irmãos, boa noite, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na tua paz. Neste mês tão especial que a casa completa 33 anos de existência física, desde já a nossa gratidão pela oportunidade renovada de servirmos neste lar cristão, canteiro de fraternidade pronto atendimento espírita. Sabemos que a casa teve o seu planejamento num plano espiritual há muito mais tempo do que esses 33 anos de vida física, de existência física. Mas contou com a ação, com o labor dos trabalhadores encarnados, logicamente, para a sua constituição aqui nessa comunidade da Massaranduba. A nossa gratidão, nosso abraço fraterno aos irmãos, nosso querido professor Benedito Araújo, que liderou essa amorosa equipe que desenvolveu aí este trabalho, nos deixou como legado para continuarmos da melhor forma possível sempre para levar a mensagem, o amparo, o acolhimento a todos aqueles que, todos nós que nos encontramos nesta casa de amor. Então, sintam-se todos abraçados, colaboradores do Agora, frequentadores, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça nessa fraternidade aqui, nessa amada casa. Nós trataremos hoje de um tema que
será a arte de servir ao Cristo no planejamento doutrinário. O tema começa com arte. Uma das definições de arte é a seguinte: habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Então, essa habilidade ou disposição que é desenvolvida durante a experiência que trataremos aqui, desse diálogo, dessa reflexão, para que aconteça de forma consciente, controlada e racional dentro dos liames da doutrina espírita, do corpo doutrinário. Estamos falando de uma palestra espírita, de uma preleção doutrinária espírita. Então precisaremos cumprir, né, se falando de arte, desta forma também, controlada, consciente e racional. Consciente na codificação, né, sem fugir às bases espíritas, cristãs, né, controlada no sentido de planejamento, de organização, e racional, a doutrina espírita já nos traz essa necessidade sempre de racionalizarmos, logicamente, com amor, todas as questões da vida. Então, nós nesse mês estamos descortinando, trazendo aqui os bastidores de como as atividades acontecem. É muito importante porque muitas vezes, na maioria das vezes, poderia até dizer, nós não temos a consciência do todo. Nós vivenciamos uma preleção doutrinária com a ideia apenas de estamos ali ouvindo uma mensagem, nos sentindo fortalecidos, tomaremos um passo e seguiremos. Existe muito mais acontecendo ali, naquele momento, espiritualmente falando. E existiu muito mais antes, que é exatamente o planejamento, a organização. Então traremos aqui a conhecimento de todos como as atividades elas se desenrolam até aquele momento. Antes, porém, gostaria de trazer para vocês, uma ideia mais completa aqui sobre o salão doutrinário, a atividade doutrinária. Adaptado do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, que é uma referência aí para a doutrina espírita. A equipe espiritual tem um cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar, conforme nos diz Manuel Filomeno de Miranda. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas, hostis e malfeitores. Portanto, só entram aqueles que obtêm permissão. Diversos encarnados chegam sofridos e magoados. Outros estão perdidos em si mesmos. Muitos esperam milagres que os libertem de imediato dos seus problemas. E uns poucos chegam por curiosidade. Mas todas essas pessoas têm um denominador comum, que é a esperança. Quando saímos buscando um templo religioso, temos a esperança de nos sentirmos melhor, de curarmos a nossa dor, a nossa dificuldade, de entender a nossa dor, a nossa dificuldade e estarmos mais felizes e em paz. Então, o denominador comum para todos nós, como nos diz aqui Sueli Caldas, é a esperança. Os espíritos que ali trabalham fazem uma triagem dos desencarnados que entrarão, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas, entre aspas, porque nós somos aí algozes e vítimas, né? No transcurso das reencarnações, nas vítimas, enquanto essas permanecem no centro. Então, alguns espíritos são afastados,
de nós, todos nós ali presentes, para que possamos aproveitar ao máximo ali aquele momento doutrinário. No transcurso e sermos beneficiados, né, pelo Evangelho com ali um ambiente cuidado espiritualmente. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes espirituais atendem aos que apresentam condições mentais favoráveis ao auxílio, medicando-os e até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então, observem o quanto acontece ali e muitas vezes não temos a mínima consciência. Podem acontecer, inclusive, cirurgias espirituais. Daí a importância de mantermos a nossa atitude mental focada na mensagem, focada na nossa melhora, né, na busca do divino em nós, para estarmos assim receptivos o máximo a todo esse benefício que emana do Mestre Jesus através dessa doutrina na nossa casa canteira de fraternidade. A aproximação das entidades benfeitoras junto aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estas com o pensamento voltado para os ensinos esclarecedores da doutrina. Isso modifica temporariamente o panorama mental, favorecendo o otimismo e a renovação interior. É o que falamos antes. Essa conexão com o divino faz com que facilitemos o auxílio dos benfeitores espirituais. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre os Dois Mundos, explica a necessidade de manter o silêncio e recolhimento interior, a prece, para que se crie um ambiente propício para a atuação dos bons espíritos. Não é aquele estado, não é? De paz interior, de tranquilização, de serenidade, para facilitar o processo de atendimento, de cura. Ao final, são aplicados passes coletivos. Filomeno de Miranda explica. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público, formou-se uma abóboda, que é uma cobertura, né, fluídica, de vários campos vibratórios que se potencializavam quanto maior era a concentração e mais favorável dos sentimentos de amor e fraternidade. Daí a necessidade de mantermos ali um só pensamento de fraternidade e amor. Os espíritos sofredores que acompanham certas pessoas podem permanecer no centro para tratamento, sendo igualmente beneficiados. Então nós conduzimos também, né, na verdade, a nossa vibração, faz com que eles nos acompanhem e nós estaremos sendo auxiliados, buscando ali a nossa cura, assim como eles também ali poderão ser amparados, orientados, cuidados, para que essa situação, né, de obsessão ela possa ter minorada através da educação moral, tanto nossa como do irmão que trilha conosco aí nesses desafios que nós não sabemos os nossos comprometimentos. Então, pensar sempre, né? Não sou vítima, não posso não ser só vítima nem algoz. Nesse transcurso aí, nós fomos ou atuamos aí dos dois, podemos ter atuado nos dois papéis. Podemos reforçar ainda o papel da reunião doutrinária na abordagem da desobsessão. No livro A Obsessão, Instalação e Cura, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicologia de Divaldo Franco, organizada por Adilto Pugliese, observamos que a reunião doutrinária contribui também para o processo da desobsessão. Ali o encarnado se renova mentalmente e emocionalmente. Ele recebe por parte dos benfeitores espirituais um suporte psicológico de salutar eficiência para o tratamento desobsessivo. Após o término, quando sair dali, depende do próprio encarnado a continuidade do benefício, permanecendo na sintonia do bem ou voltar a sintonizar com os seus desafetos. Então, quando nós falamos da importância da mensagem renovadora, não é no sentido na importância da doutrinária de estar acima de nenhum
outro tratamento, né? Outros tratamentos. É que a reunião doutrinária, a conversação sobre o Evangelho, a reflexão, fará com que nós nos encontremos com o Cristo através dos seus ensinamentos e propicie a nossa melhora real. A nossa melhora real, a nossa reeducação moral, fará com que nós não precisemos ser atendidos tão constantemente através dos tratamentos, de todas as matizes, né? Assistência espiritual, o passe, a cromoterapia, o passe tríplice. Eles serão um suporte quando necessários a todos nós, mas não serão, vamos dizer assim, para nós como muletas, no qual ou as quais nos faça necessitados apenas, né? Ou melhor, se torne para nós necessitados como suporte. Nós, como centelha divina, temos os recursos e precisamos alcançá-los. Então a mensagem, ela irá nos proporcionar essa melhora real, desde quando trabalhemos para consolidar o Evangelho de fato em nós. E aí, Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem, vai nos dizer: a reunião espírita é, acima de tudo, um avançado curso de aprimoramento moral, onde aprendemos por lição fundamental que ninguém atinge o reino de Deus gratuitamente. A consciência tranquila, a alegria e a paz interior são conquistas que exigem trabalho, muito trabalho na lavoura do bem e da virtude. Resumindo aí esta pauta de reunião doutrinária, este tema do efeito da reunião doutrinária. Mas vamos lá. Para planejar a reunião doutrinária, aí já falando dos bastidores, nós precisamos antes nos planejar, falando das experiências que nós tivemos, né? E como precisa ser. Para que eu consiga organizar, planejar, eu preciso ter a minha própria organização e planejamento. Senão não conseguirei, mas, sem constituir em mim essas etapas. Então, a organização e o planejamento prévio, como trabalhador voluntário, prevendo aquela nova atividade, importantíssima atividade para todos nós, é estar preparado e organizar-se para exercer da melhor forma possível. Nós demos aqui a dimensão da reunião doutrinária. Imagine vocês que nós fizéssemos de qualquer jeito. Quanto trabalho a gente fazendo com muito esforço já dá certo trabalho para a equipe espiritual. Imagina se nós não tivéssemos o cuidado, né, a perseverança nessa questão do planejamento e organização para que as coisas acontecessem da melhor forma possível. Por isso que, infelizmente, muitos trabalhos acabam não progredindo. Eles estacionam ou infelizmente acabam, né? Por conta desta falta de organização e planejamento próprios. É porque é uma atividade voluntária que faremos com menos dedicação do que um trabalho, vamos dizer assim, remunerado fisicamente, né? Financeiramente falando. Então, a conquista espiritual é muito maior. E a proposta da doutrina espírita é que a gente tome posse desse conhecimento realmente, né, do que somos espíritos numa experiência como encarnado, como uma veste importante, mas temporária. Então a gente, com esse pensamento, busca se planejar e se organizar para fazer da melhor forma possível. Para esse planejamento é fundamental, para a execução desse planejamento é fundamental a gestão de recursos humanos, a começar de nós mesmos. Para a gestão de recursos humanos, entender o contexto, a dificuldade, as facilidades, as qualidades e defeitos nossas e daqueles que constituem essa atividade conosco, palestrantes, dirigentes. Então, termos essa visão, essa sensibilidade para entender o momento de cada um, para fazer uma programação que esteja possível de ser
executada da melhor forma pelo colaborador, pelo irmão. Então, esta aproximação, esta visão focada em cada um, essa visão individual, ela é extremamente necessária no trabalho e desenvolvida com o tempo. A gente não tem essa de cara, lógico, né? Quem chega nessa atividade de planejar uma doutrinária, não tem porque não tem ainda experiência, mas começa com boa vontade, com amor, né? Com caridade, começa a perceber essas situações e se ajustar. Não adianta querer não ser, ou querer ser rígido, não dá certo. Nada na vida dá certo, né? Nessa rigidez, falta de maleabilidade, porque a vida é dinâmica, as coisas mudam. Então é preciso ter essa visão, essa maleabilidade, esse entendimento fraterno, para que consigamos fazer com que cada um de nós possa dar o seu melhor. Sem aqui querer tirar também o desafio, saber propor para o outro o desafio, não é? Para que ele possa exercer aquele tema, ou para que ele traga a ideia dele e que faça da melhor forma possível. Então, o desafio também é importante. Os temas precisam também estarem atrelados com os temas sociais. Estamos numa sociedade com demandas, vivemos no mundo dos encarnados, como espíritos, mas almas, né, quando encarnados, mas estamos aqui e precisamos vivenciar bem o nosso momento como encarnados. E vivenciar bem o nosso momento como encarnados é vivenciar bem a sociedade. E a sociedade vai trazer os seus temas, as suas demandas. Este mês de setembro, nós falamos com mais ênfase lembramos sobre o Setembro Amarelo, a prevenção ao suicídio. Não que iremos fazer isso apenas neste mês, mas serve como um lembrete, como um chamamento de atenção mais forte, aquele mês específico, para que isso não caia em esquecimento. A gente trabalha esses temas, sempre de olho, né, nas estatísticas do que está acontecendo, para que possa trazer uma doutrina espírita atualizada com as demandas, sem fugir, logicamente, da base doutrinária, que é para nós o norte, né? É a nossa bandeira. Então, este atendimento às demandas da sociedade junto à doutrina espírita também é uma atividade muito importante no planejamento. Eu diria que é essencial para estarmos aí bem antenados, atendendo bem as demandas. Esse trabalho de bastidor que nós falamos aqui, ele irá requerer, muitas vezes, aquele entendimento que falamos de cada recurso humano, nós e os outros, também o entendimento mais amplo de que nem sempre conseguiremos atingir aquele determinado objetivo por contas das intempéries, da dinâmica da vida, mas que aconteceu ou acontecerá da melhor forma possível, porque temos a certeza do assessoramento espiritual. Então, quando falamos lá no início do controle na arte, de você ter um controle daquela ação, daquela intenção, é no sentido de organizar e de planejar. Mas ter a maleabilidade, como falamos também mais à frente, é também ter o controle. Saber, né, se conduzir durante as mudanças aí que são inerentes à vida, à nossa vida, que é natural e a gente precisa também aprender muito bem a lidar com isso. Nos bastidores, o que é que a gente pode encontrar também? Né? As dificuldades, como falamos aqui, da comunicação que pode acontecer, por incrível que pareça, nem sempre nos comunicamos da melhor forma possível, e essa falta de comunicação pode trazer aí dificuldades imensas para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, vai ser necessário, é necessário realmente
um sacrifício maior, uma fé maior, porque você vai precisar entender e internalizar que existem coisas que não são do seu conhecimento, que não são da forma como você imaginava que deveria ou que poderia, deveria não, né? Quem somos nós para querer obrigar as situações, mas que poderiam ser, que foram idealizadas, mas que foram diferentes, né? Ter essa certeza de que as coisas acontecem como precisam acontecer. O suporte espiritual, ele será constante, frequente. Lembro aqui de uma oportunidade que pensávamos em planejar um curso para atender bem a demanda daquele determinado período, um curso para voluntário espírita. E aí vínhamos conversando nas reuniões, nos encontros, no plano mental já vinha buscando possibilidades e nada muito concreto, nada muito estruturado vinha. E mais buscávamos, conversávamos, pedíamos a Deus inspiração. Em determinado dia acordei com praticamente o curso todo estruturado, como poderia, como tinha a possibilidade de acontecer. Na época foi um curso semipresencial, então ele já veio com toda uma estrutura. Claro que nós colocamos a nossa em vamos dizer assim, nos colocamos no caminho do entendimento, da inspiração, nas formas de estruturar e buscamos nos colocar em condições para que a equipe espiritual também nos desse este alento, essa inspiração, e aconteceu neste dia, depois de algum tempo, veio assim praticamente o curso completinho, como poderia acontecer, como aconteceu, né? Graças a Deus naquele período. Então, confiar na espiritualidade é essencial sempre, sempre, não nas questões de planejamento, não apenas nessas questões, mas em todas as nossas questões, dúvidas, dificuldades na vida, quando não soubermos para onde ir, o que fazer, que ação tomar, é deixarmos, pedirmos a Deus o suporte e deixarmos também a coisa caminhar, né? Que a inspiração vai chegar, o amparo vai estar ali para nos orientar, para nos auxiliar no caminho. Então, a experiência é muito rica. Falamos aqui dessas questões de relacionamento humano, de organização, de entendimento da dimensão do trabalho e de quanto é prazeroso perceber que, como instrumento divino, no qual nós somos servidores do Cristo, conseguimos ser úteis na senda do Mestre para que a mensagem, o Evangelho chegue. Então é muito gratificante, né, observarmos que conseguimos fazer a ponte como instrumentos e ao mesmo tempo estar se beneficiando pela mensagem que chega, pelo trabalho que traz as suas dificuldades e que nós aprendemos com elas, pelas questões pessoais de superação, porque nem sempre nós temos as características amadurecidas para aquela atividade, né, administrativa, mas nós vamos ali com o passar do tempo adquirindo, né, com o suporte, com todas as possibilidades que Jesus vai nos trazendo diante das nossas necessidades. Então, é muito lindo perceber que conseguimos ser, mesmo com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dificuldades, conseguimos ser ali um instrumento para o Mestre, para que a mensagem chegue para todos que estão ali buscando, assim como nós, o fortalecimento, a fé, a paz para caminhar, a cura, através também do momento doutrinário. Existe todo um corpo, existe toda uma organização
para que aquele momento doutrinário aconteça, além do planejamento que falamos, do contactar palestrantes, organizar agendas com muita antecedência, né? Seguindo aí o planejamento, dirigentes, fazermos ali as escalas, de buscarmos ajustar, também dar autonomia, entre aspas, né? Dividir essa tarefa com todos os colaboradores para que eles tenham também a sua proatividade no momento de precisar trocar com alguém uma dirigência. No palestrante é mais complicado porque palestrante de dentro da casa, de fora da casa, então a gente acaba fazendo esse meio campo, mas quanto à dirigência são trabalhadores. Então observem que tudo isso vai trazendo também para nós habilidades, desenvolvimentos que levamos para a nossa vida prática. Eu consigo observar em todas as áreas da minha vida, na minha vida de relação pessoal com minha família, na minha vida de relação no trabalho, na minha vida de relação de estudos, eu consigo perceber a evolução, os benefícios que obtive tendo essas experiências. Então é de uma riqueza muito grande servir também nessa tarefa de amor que é planejar, organizar uma doutrinária, né, que hoje está à frente do nosso querido irmão Jailson, que pensou muito bem essas temáticas, né, para trazer a transparência das atividades como acontecem no centro espírita, no templo espírita, para que a gente possa estar mais conscientes, inclusive nos colocando à disposição para exercer determinadas atividades. Acontecerá aí a eleição, o canteiro é administrativamente dividido em 7 diretorias, dentre elas a doutrinária, mediúnica, administrativa, né? A manutenção da casa e outros. Então, cada um de nós temos perfis, temos habilidades, por que não se candidatar, formar uma chapa, né? Aqueles que são voluntários, assinar o termo do voluntário, pagam mensalidades, para colaborar com essa atividade também, né? Talvez tenham, né, uma ideia que seja muito complexo, difícil e que a vida vai ficar extremamente apertada porque é mais uma atividade. Se vocês se permitirem a experiência, perceberão que não é nada disso. Sim, vai requerer sim, como eu falei antes, planejamento, organização, dedicação, como tudo em nossa vida. Vocês há de concordar, nós concordaremos com esse aspecto. Sem esses atributos, não conseguimos fazer nada muito bem. Então, é possível, sim, basta ter amor, vontade de servir e buscar ser instrumento do Cristo desta forma também. A casa precisa. Ela, sem administração, ela não funciona. Então fica aí a sugestão, o convite. Setembro agora nós teremos reuniões. Então vamos ficar a par de como as coisas estão acontecendo para também nos colocarmos à disposição para mais essa oportunidade junto a Jesus. Tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Fiquem todos na paz do Mestre, no amor, fortalecidos na fé. Estamos retornando dentro das condições que a sociedade hoje requer e em breve estaremos com certeza numa situação muito mais próxima do que tínhamos antes, né? Fisicamente falando. Nossa vibração está aí, estamos juntos, mas estaremos fisicamente aí próximo, tá bom? Que Deus nos abençoe, que seja assim uma vida plena para cada um de nós como voluntários, sem medo, sem receios, acreditando que podemos sim ser instrumentos do Cristo. Entendemos então que essas características são importantíssimas para todos os projetos em nossa vida e não seria diferente com o principal deles, que é a nossa evolução espiritual,
a redenção da nossa alma diante dos nossos caminhos. Então, que Jesus nos abençoe no amor, na caridade e na fé. Meus irmãos, após essa edificante exposição, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Mestre amado Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome. Agradecemos pela exposição do irmão Mário Augusto. Agradecemos, Senhor, pela vida, por estarmos aprendendo um pouco mais sobre os Teus ensinamentos e por estarmos aqui neste canal do Canteiro de Fraternidade, possibilitando outras pessoas participarem desse momento de prece, onde estamos aqui conectados, Senhor, com as boas energias, com Teu amparo e com Teu amor. E assim, amado Mestre, com a Tua permissão, encerramos a doutrinária dessa noite. Que assim seja.